Você quer ter sucesso, você quer alcançar suas metas, você quer se sentir engajado nas coisas que você faz. E o vídeo de hoje a gente vai falar justamente sobre isso. Alô, Flor! No vídeo passado eu falei sobre essa bagunça aqui, que é o Flow. Eu expliquei para vocês um pouco esse gráfico de uma forma bem simples para que vocês pudessem entender como que o equilíbrio dos nossos desafios com nossas habilidades pode levar a gente para o sucesso. Só para lembrar aqui que o flow, na verdade, é mais nessa posição, tá bem? Não vai influenciar o papo que a gente vai levar e nem as explicações. Mas eu errei ali e peço desculpas. Esse vídeo de hoje eu vou falar mais como você pode usar isso na sua vida, já que a aula passada foi muito teórica e talvez até confusa, porém o vídeo de hoje vai dar ali uma melhorada para você compreender melhor como isso funciona. Se você gosta desse assunto, você não pode deixar de deixar o seu like aqui, isso vai me ajudar muito a crescer o canal e a levar essa voz para mais e mais pessoas que queiram também crescer, fluir, ter sucesso, ver as metas alcançadas. E além disso, não deixe de se inscrever no canal, ligar a sinetinha, porque daí você fica atento a todos os vídeos, né? Afinal, cada vídeo é uma partezinha ali, mas tem muita coisa para vocês aprenderem e muita coisa para eu ensinar ainda. Bem resumidinho, para vocês não perderem o vídeo anterior, no vídeo passado eu expliquei que o estado de flow, ele é um estado que a gente está hiperfocado, que a gente está concentrado, que a gente consegue ter mais sucesso nas coisas que a gente faz, porque justamente, né, pela essa concentração, esse foco, e como isso nos ajuda a nos manter no agora, e é muito bom para nossa vida, faz parte de um dos pilares da psicologia positiva para termos mais bem-estar e felicidade na nossa vida. E no vídeo de hoje eu vou dar alguns exemplos, né, passando por algumas áreas mais comuns. Eu falei também que você podia usar isso, por exemplo, se você for um líder, com as pessoas, né, com seus liderados ali dentro da sua empresa, dentro da sua casa, com seus filhos, com sua família. Você pode usar se você for professor ou professora nas suas aulas. Você pode usar consigo. E é mais isso que eu vou tentar explicar hoje. É como a gente administra esses desafios e essas nossas habilidades para que a gente consiga se manter ao máximo em muitos elementos, não em tudo, mas em muitos elementos da nossa vida dentro desse estado de flow, porque é isso que vai fazer a gente crescer e as nossas habilidades e, né, se manter sempre focada e engajado naquilo que a gente está fazendo. E aí me responde aí, aonde você acha que isso vai calhar na sua vida, aonde que você não consegue se engajar, que você está em estado de tédio, em estado de... você começa, mas procrastina. Me conta aqui nas mensagens que eu quero saber. Eu tenho usado essa ideia de habilidade e desafio para muita coisa no meu dia a dia e eu tenho percebido, assim, evoluções enormes. Porque quando a gente não faz isso conscientemente, é muito comum a gente não perceber que muitas vezes a gente precisa melhorar o desafio para nossa habilidade crescer também. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar muito claro, que é o exemplo da academia. Eu gosto de ir para academia, já frequento academia há um tempo, mas eu tenho uma dificuldade que é muitas vezes manter ali a academia. Tem dia que eu me sinto entediada, que eu não tenho vontade de ir, daí eu não ia. Tem épocas na minha vida que o meu cronograma mudava, a rotina mudava e eu acabava não conseguindo incluir aquilo lá. E aí acontece que por mais que eu tivesse uma frequência até que legal na academia, tudo, eu não via muitas respostas realmente físicas dentro daquilo que eu estava fazendo. Então, eu comecei a juntar essa ideia das habilidades com desafio com as minhas metas pessoais. A meta na academia podem ser muitas coisas, né? Às vezes é perder peso, às vezes é diminuir gordura, às vezes é aumentar massa muscular, seja lá o que for. Você tem que ter lá sua meta clara do que você quer para você conseguir, né, chegar nesse estado de flow. E a partir da sua meta, você vai criar desafios. Mas como eu expliquei no vídeo passado, se o desafio for muito alto e você não tiver habilidade para isso, por exemplo, você decide pegar muito mais peso do que você consegue, você nunca foi para academia, sua habilidade é baixíssima. Aí você começa a academia já querendo ficar 3 horas na academia, pegar muito peso, etc, você vai entrar num estado de estresse e ansiedade, você não vai conseguir fazer. Então você tem lá a sua meta e aí você vai criar suas metas semanais. E dentro dessa meta semanal, você cria um desafio que seja condizente com a sua habilidade. E pode trazer a sua habilidade ao limite, tá? Ou seja, você vai ter que trabalhar para sua habilidade crescer. Então, se você começar, que nem eu falei, sem habilidade nenhuma, 3 horas na academia, com muito peso todos os dias, etc., você vai ter muitas dores, você provavelmente vai se machucar, você vai entrar no estado de ansiedade, de estresse, você não vai continuar na academia. Isso é um fato. Isso é um erro de muita gente que começa na academia, por exemplo. Agora, se você souber falar assim, a minha habilidade é pouca, então eu vou criar um desafio. Alguns exercícios que possam ser desafiantes, mas não são impossíveis, digamos assim. Podem ser aulas, podem ser
né, o que for. Você pode trabalhar isso com o seu personal trainer também, né, com a pessoa que tá te indicando os exercícios. E aí, você vai tá aqui. Daqui a pouco você vai perceber que fazer 12 vezes aquele pezinho que você fazia no começo já é muito fácil. Você já faz com facilidade. Aí você pode aumentar o desafio, você pode aumentar os pesos, você pode aumentar as repetições, depende do seu objetivo, da sua meta. E aí você vai aumentar a sua habilidade, porque você já viu que ali já tá entediante, já tá no estado de tédio, tá? É isso que eu tenho feito na academia. Toda semana eu monto ali uma estratégia para me manter dentro desse flow. Eu já sou uma pessoa que frequento, já tenho algumas habilidades ali. Então, os meus desafios, eles são baseados nos meus objetivos. Tem semanas que eu aumento, por exemplo, o tempo que eu vou correr. Tem semanas que eu aumento a velocidade que eu vou correr. Tem semanas que eu nem corro, mas eu aumento o peso. Enfim, não interessa. Vai depender do que eu quero pra mim e eu vou criando esses desafios essas semanas. É muito interessante porque tem uma semana que eu falei assim, eu preciso aumentar meus pesos, vou aumentar meus pesos. E aí eu aumentei, um exercício ou outro eu não vou conseguir aumentar, é um fato, e aí eu não aumento, tá tudo bem, mas os que eu consegui eu vou aumentar, então assim, eu aumentava, eu não queria me machucar, obviamente, então eu ia vendo se eu sentia que eu aguentava aquelas repetições que estavam lá ou não. E eu percebi que eu quase aguentei todos os exercícios, ou seja, eu já tava precisando aumentar meu peso. E eu não tinha feito. Depois de um tempo, você vai ter que mudar toda a sua série, né, de exercícios, etc, porque é assim que ele funciona. Mas o que eu quero dizer é da minha parte, né? Da minha parte, eu aumentando o desafio dentro daquela mesma série que eu faço toda semana, eu conseguia criar diferentes desafios para melhorar a minha habilidade. Você pode usar isso no seu trabalho. Você pode estar num trabalho que, por exemplo, não te motive mais, que você está muito tempo repetindo o mesmo trabalho todos os dias e aquilo não é uma motivação para você. Você vai para o trabalho só por ir e, de repente, você pode achar uma outra área dentro da sua empresa que tem a ver com você. Você pode voltar no vídeo que eu falei sobre as forças de caráter e você pode fazer lá o teste e descobrir quais são suas forças de caráter para ver se está alinhado, porque quando está alinhado é mais fácil você entrar nesse estado de flow, as suas habilidades e o desafio. Ou se você perceber que não tá, você pode tentar ver como que você poderia colocar essa sua força de caráter dentro de um desafio no seu trabalho. Ou você pode até repensar, olha, eu realmente estou já em estado de tédio no meu trabalho há muito tempo, estou acomodada, aquele estado que muitas vezes a gente se acomoda demais, sabe, assim, às vezes é até da preguiça de mudar ou querer um desafio, porque é tão... Você sabe o resultado. As pessoas que têm um apego maior à segurança, elas vão muitas vezes ficar aqui até. Elas vão manter porque para elas isso é seguro. Só que ao mesmo tempo, a vida perde um pouco a felicidade, né? O sentido. Porque a gente não se sente bem. Você não precisa fazer o flow em tudo, tá? Eu tô dando o exemplo do trabalho, mas você pode escolher um momento para você fazer ou elementos outros. Você não tem no seu trabalho, mas eu vou escolher um hobby que eu vou trabalhar com esse estado de flow. Eu vou apresentar desafios, eu vou crescer minhas habilidades, vou aumentando os desafios e crescendo, sempre me mantendo nesse estado em que eu preciso estar atento àquele momento, ao que eu estou fazendo e que me traga esse sentido de momento, né, de agora, de aqui e agora. Então, voltando para o trabalho, eu posso procurar um desafio que seja fora da minha área, posso ver se me ajudam, né, a mudar de área, etc. Ou não. Ou eu posso simplesmente, dentro da minha área, criar alguns desafios que de repente me faça aumentar essas minhas habilidades ou crescer nessas minhas habilidades. Muitas vezes você até fala assim, eu até queria mudar de área, mas eu precisaria de habilidades diferentes que eu não tenho. Por exemplo, eu quero falar inglês, é uma habilidade importante para eu mudar de área. Então eu vou criar aqui um momento em que a minha habilidade é baixa, o desafio é baixo, tá um pouco desproporcional, né, gente? Ele tinha que ser um pouco mais proporcional, mas era só para vocês entenderem. Aqui baixa, mas que eu me mantenho aqui. Daqui a pouco eu já vou entender o inglês desses videozinhos, por exemplo, que eu estou assistindo no YouTube, que me ajudam a entender inglês, e eu já vou estar aqui já no TED, porque eles já estão básicos demais. Aí eu posso, sei lá, pensar em pegar um professor. Esse professor, ele já vai criar desafios, e o ideal seria isso, para me manter em flow. Ele já tem que avaliar se eu estou num estado em que que a minha habilidade é maior que o desafio, ou seja, me leva ao tédio, ou que o desafio é muito grande para minha habilidade e me leva ao estresse. Não, a gente quer o quê? O equilíbrio, porque eu quero manter esse flow. Então, assim, quando a gente trabalha com outro, por exemplo, com seus filhos, etc., também funciona dessa forma. Muitas vezes o seu filho não presta atenção em você, ou não aprende alguma coisa que você quer ensinar, porque ou está entediante, porque ele já sabe tudo aquilo que você está falando, e ele já faz, e tá tudo bem, ou porque às vezes ele está em estado de estresse. A gente está cobrando muito mais do que ele tem habilidade para fazer, e isso é muito comum com criança. A gente tem uma ideia de que criança é um mini adulto e a gente muitas vezes cobra dessa criança muito mais do que ele tem a capacidade. Ele entra nesse estresse e ansiedade. Mesma
coisa se você quer aprender, né? Alguma coisa. Que nem eu falei, eu falei da língua, mas poderia ser, sei lá, você quer aprender violão. Você vai começar com exercícios simples, desafios simples, mas que sejam desafiantes para você, que te deixem nesse estado de atenção total, de atenção no momento, de concentração no que você está fazendo. Conforme você for entendendo esse exercício, for básico para você, ou seja, sua habilidade começou a crescer e o desafio ficou para trás, aí você vai aumentar seu desafio, vai começar a aprender uma música. Esses são alguns dos desafios que a gente pode naturalmente criar na nossa vida. Muitas vezes a vida vai te jogar um desafio e você é obrigado a desenvolver alguma habilidade que você nem sabia que você tinha. Isso é natural, acho que acontece quando a gente é mãe, por exemplo. Às vezes a gente mesmo quis ser mãe, mas a partir do momento que a vida trouxe o bebê pra gente, aquilo é um desafio muitas vezes muito maior do que a gente imaginava, e se é o primeiro filho, a gente ainda não tem habilidade para lidar. Por isso que normalmente a gente entra em estresse e ansiedade por um tempo, até a gente começar a equilibrar um pouco as nossas habilidades com aquele desafio da maternidade. E muitas vezes é um desafio para sempre, porque cada ano, cada mês tem ali um desafio diferente, né? E a gente tem que aprender as nossas habilidades para lidar com aquilo de uma forma rápida. Eu queria então, dito isso, que você escolhesse uma coisa na sua vida que você vai pensar ativamente no estado de flow. Eu dei exemplo de trabalho, de exercício, pode ser em relacionamento, tá bem? Pode ser assim, você é aquele relacionamento que tenha todo padrãozinho, que faz tudo a mesma coisa, etc. Já está, por mais que você fale assim, mas não é bem uma habilidade, é uma habilidade sim, uma habilidade de se envolver, de relacionar-se, tá? E aí você pode de repente elaborar desafios que vai levar o seu relacionamento para esse estado mais de flow, que esteja dentro, né, das habilidades. Você virar e falar assim, o meu desafio vai ser te levar para uma viagem por ano, mas eu não tenho condições financeiras de fazer isso, eu vou entrar em estresse, eu vou querer trabalhar muito mais e talvez eu destrua o meu relacionamento porque eu tô me dedicando a outra coisa para tentar cumprir esse desafio. Mas é um desafio de repente, vamos jantar alguma coisa especial toda semana, quando tiver dinheiro a gente sai, quando não tiver a gente faz em casa, ou vamos aprender a cozinhar juntos e fazer em casa toda semana alguma coisa para nós. Pronto, podem ser coisas que tenham a ver com o seu dia, que tenham a ver com vocês como pessoas, para unir e juntos haver um desenvolvimento. Eu quero que vocês percebam que o flow é assim uma teoria do sucesso porque ele está sempre em crescimento. Ele não existe uma estabilidade. E isso que é bacana. Esse desafio, esse equilíbrio faz com que a gente consiga sempre crescer de certa forma. Vai ter hora que a gente vai estar um pouquinho pro estresse, vai ter hora que a gente vai estar um pouquinho pro tédio, a gente vai se ajustando, mas isso vai fazer com que a gente, de certa forma, sempre vá melhorando a nossa habilidade frente a alguns desafios. Isso é comprovado também cientificamente, que quando a gente vai fazendo isso e vai superando desafios na nossa vida, isso ajuda muito a gente a superar outros desafios que possam vir, a equilibrar esses níveis de estresse, né, para que a gente consiga viver uma vida mais saudável, mais feliz, de maior bem-estar. Deu para entender? Eu tentei parecer simples, mas às vezes eu acho que eu me complico com as minhas explicações. Então me falem se vocês não entenderam nada, que eu gravo de novo de outra forma para vocês entenderem, porque esses dois últimos vídeos, eles são assim fenomenais para você que quer realizar, quer entrar em estágio de engajamento, quer se ver com prazer de fazer as coisas focado, concentrado ali nas suas coisas, na sua vida. Combinado? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo. Até a próxima.